Fala galera do canal Físio Molezinha do Exercício com o professor Agnello Weber. Como é que vocês estão, hein? Já se inscreveram no canal, rapaz? Tá assistindo o vídeo agora e ainda não se inscreveu no canal? Bora com isso, se inscreve, se inscreve, ativa as notificações, aproveita, já dá uma curtida aí no vídeo, comenta depois, me diz o que você achou, me diz quais foram as tuas dúvidas, se conseguiu compreender tudo, bate um papo comigo, tá? Aqui embaixo, aqui na descrição, eu vou colocar meu Instagram, meu Facebook. Segue lá, pode me chamar, pode trocar ideia. Que sempre que há tempo eu vou lá e respondo, tá bom? A todos vocês. Então, ó, se inscreve no canal e hoje você vai aprender tudo sobre a enzima conversora de angiotensina e a relação dela com o esporte. Não vou falar sobre patologia, na verdade não vou me aprofundar no conteúdo de patologia, mas relação com o esporte, tudo eu vou falar aqui hoje. Você vai sair daqui hoje sabendo então tudo sobre a ECA 1. Beleza? Vamos estudar então, vamos aprender que a gente vai crescer juntos. Então o título da nossa aula de hoje é Polimorfismo ID do gene da enzima conversora de angiotensina 1. E a gente começa, obviamente, então, conceituando essa enzima conversora de angiotensina 1. Trouxe um estudo bem clássico aqui, um dos primeiros estudos que identificaram uma mutação no gene dessa enzima, e essa mutação é que a gente vai chamar de polimorfismo, tá? Esse estudo aqui, então, nesse estudo, os autores caracterizaram a ECA1 como uma metalopeptidase de zinco, cujas funções principais conhecidas eram converter a angiotensina 1 num peptídeo vasoativo e estimulante, num peptídeo vasoativo. Qual é esse peptídeo vasoativo? É a angiotensina 2, tá bom? E essa angiotensina 2, ao exercer as suas funções, estimula a aldosterona, tá bom? E inativa a bradicinina, tá bom? E também inativa a bradicinina. Então a gente já sabe que a enzima conversora de angiotensina 1 é uma enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Olha o nome da enzima, moçada. Se não aprender agora, para com isso. Agora não tem como não aprender. Vamos lá. Enzima conversora de angiotensina 1. O que ela faz? Ela pega a angiotensina 1 e converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Tem algo mais fácil do que isso para você aprender? Pronto, em menos de 3 minutos de aula você já teve a primeira lição. A enzima conversora de angiotensina 1 converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Além disso, ela estimula a aldosterona e inibe a bradicinina. Estimula a aldosterona e inibe a bradicinina. Já já a gente vai chegar mais a fundo para falar sobre as funções dessas moléculas. Agora olha só que interessante. O que esses autores identificaram também? Eles identificaram um polimorfismo, tá, no intron 16 dessa enzima. Agnello, meu Deus do céu, o que é intron? Seguinte, eu vou deixar aqui na descrição o link para a primeira videoaula sobre genética, que eu falei sobre o ACTN3. Lá eu explico o que é um intron e o que é um exon, tudo bem? Eu vou resumir aqui rapidão, só para você não ficar perdido, não ter que parar esse vídeo e assistir o outro. Mas depois vai lá e assiste o outro. Olha só, esses autores, primeiro eles isolaram o gene e verificaram que esse gene está localizado no cromossomo 17. Então está aqui a posição do gene, tá? 17q23, essa é a posição do gene. Os genes são constituídos por introns e exons. Os introns são regiões que não têm informação para codificar proteína, já os exons têm essas informações para codificar proteína. O que os autores identificaram? Quando eles sequenciaram o gene, eles verificaram que no intron 16 havia ou uma inserção ou uma deleção de 287 pares de bases nitrogenadas. O que é isso? O que é inserção ou deleção? Em um gene existia 287 nucleotídeos a mais do que em outro gene. Nucleotídeo é a unidade funcional ali do nosso DNA, correto? O nosso DNA é formado por nucleotídeos, tudo bem? Então, em algumas pessoas esse gene aqui é maior,
né? Essa região intrônica aqui é maior, consequentemente o gene da enzima conversora de angiotensina vai ser maior, tá? Em outras pessoas ele é menor. O que isso tem a ver comigo? Calma que você vai já identificar, a gente vai já identificar alguns pontos aqui bem interessantes que a gente precisa saber em relação a esse aspecto. Vejam bem, os mesmos autores, além de sequenciarem o gene e identificarem essa mutação, foram buscar alguma relação desse gene com a atividade da enzima. Então, o gene é o gene da enzima conversora de angiotensina. Mas será que uma mutação daquela que faz com que a pessoa tenha menos nucleotídeos ou tenha mais nucleotídeos vai fazer com que ela expresse mais ou menos a enzima, vai fazer com que ela expresse mais ou menos a proteína enzima conversora de angiotensina? Então foi isso que os autores fizeram. Eles pegaram então 80 sujeitos caucasianos, 38 homens, 42 mulheres, tá? Separaram o estudo por famílias para avaliar a herança mendeliana e analisaram os aspectos relacionados à saúde, e todos os aspectos que foram levados em consideração indicaram que os participantes são saudáveis. No entanto, eu destaquei aqui, pessoal, olha só o que o IMC e a pressão arterial que era considerada normal. Esse estudo é de 1990, tudo bem? Então, naquela época, né, mais de 30 anos aí, naquela época isso aqui era o normal, tá bom? E hoje não é, a gente já sabe que não é assim, né? Que a pressão arterial de 160 por 90, por exemplo, já é considerada hipertensão, tá? Há 30 anos isso não era assim. Tudo bem? Então, olha só o que eles identificaram, pessoal. Vamos levar em consideração somente isso aqui, tá bom? Primeira coisa, eles avaliaram a pressão arterial sistólica e a diastólica, e de todo mundo era normal. Ó, pressão arterial sistólica e diastólica de todo mundo era normal. Quando eles foram avaliar a concentração da enzima conversora de angiotensina no sangue das pessoas, eles identificaram que quem sofreu a deleção, DD significa deleção, ou seja, a pessoa recebe um alelo do pai e um da mãe. Nos dois, ela sofreu aquela deleção de 287 pares de base. E isso então está sendo mostrado aqui, tá bom? Ou seja, os que sofreram a mutação nos dois alelos e não apresentam então aqueles 287 pares de bases, apresentaram uma concentração superior da enzima conversora de angiotensina. E a diferença foi significativa? Foi, está aqui o asterisco. Quando a gente encontra esse asterisco, representa então uma diferença significativa. Olha só, pessoal, isso aqui é micrograma, tá, por litro. Observem que é quase o dobro, na verdade assim, 50% a mais para quem tinha o genótipo DD. Tá? A concentração da enzima conversora de angiotensina no plasma dessas pessoas foi 50% maior quando comparado com o II. Pessoal, então começou-se a especular a partir daí o seguinte: bem, se a pessoa apresenta um polimorfismo de deleção, né, um polimorfismo, a pessoa é homozigótica de deleção aqui, o que vai acontecer? Ela vai expressar mais a enzima conversora de angiotensina e, consequentemente, ela vai ficar hipertensa. Por quê? Porque a enzima conversora de angiotensina 1 estimula a aldosterona e inibe a bradicinina. A bradicinina tem uma função vasodilatadora no nosso organismo, tá bom? Enquanto a enzima conversora de angiotensina tem um papel vasoconstritor no organismo. Então já observa que por aqui, por esse primeiro estudo, a gente já começa a ver que quem é DD, quem apresenta o genótipo DD, vai expressar mais a proteína. Quem apresenta o genótipo heterozigoto vai ter uma expressão ali razoável. Agora, quem apresenta o genótipo homozigoto de inserção expressa menos essa proteína. Tudo bem? Expressa menos a enzima conversora de angiotensina 1. Beleza até aí? Então a gente segue agora o barco
tá? Mostrando para vocês a função, o papel dessa enzima no nosso organismo. Então é o seguinte, galera, imagina só que o seu plasma ele está ficando com baixa concentração, ou seja, você está perdendo muito sal, enfim, a quantidade de água no seu plasma, você está diminuindo ali a quantidade de água e sal no seu plasma. Pô, então você está desidratando, isso não pode acontecer. O que acontece então quando você está desidratando? Vejam bem, os seus rins vão liberar uma enzima conhecida como renina, tá? O rim libera então a renina, tudo bem? E o fígado libera uma molécula conhecida como angiotensinogênio. Então, o rim libera uma enzima chamada de renina e o fígado libera o angiotensinogênio. A renina quebra o angiotensinogênio. E o produto dessa quebra do angiotensinogênio é uma molécula conhecida como angiotensina 1. Ou seja, a renina quebra o angiotensinogênio e o produto dessa quebra é a angiotensina 1. Agora entra então a nossa enzima conversora de angiotensina, que é produzida em diversos tecidos. Aqui na imagem está dizendo que ela é produzida somente no pulmão e no endotélio renal, mas ela é produzida em muitos tecidos e ela atua também em diversos tecidos. Tá? Mas é principalmente aqui no túbulo renal mesmo que a gente tem o efeito maior dessa enzima. Por quê? Porque ela quebra a angiotensina 1. A angiotensina 1 tem uma baixa capacidade vasoconstritora e já que você está perdendo água, você precisa então acumular mais água, você precisa reter líquido e você vai reter líquido através da vasoconstrição. Então, já que a angiotensina 1 não está sendo útil para o organismo, a enzima conversora de angiotensina quebra a angiotensina 1 e converte essa angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí, olha só que interessante. A angiotensina 2 se liga a receptores de membrana conhecidos como receptores AT1. E ao se ligar nesses receptores AT1, AT1 significa receptor de angiotensina 1, o que vai acontecer? Ela vai estimular a atividade simpática. Se ela estimula a atividade simpática, vai aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Aumentou essa pressão arterial, o fluxo de perda de líquido vai diminuir, tudo bem? Aumenta também a reabsorção de sódio e a excreção de potássio e também a retenção de água. Isso vai acontecer lá nos túbulos renais. Então, a angiotensina 2 atua no túbulo renal, fazendo com que o túbulo renal reabsorva água e sal, água e sódio, e quando você então reabsorve água e sódio, você acumula, né? Você tem uma retenção de líquido ali e ela também estimula a excreção de potássio. Um outro papel muito relevante dessa enzima conversora de angiotensina 2, tá? É que ela vem aqui no córtex adrenal, tá? E estimula a secreção de aldosterona. E a aldosterona aumentada no organismo também vai favorecer a retenção de água. Tá? Ela estimula a vasoconstrição arteriolar, tá? E o aumento da pressão sanguínea, tudo bem? E também ela estimula a produção a produção e a secreção de hormônio antidiurético, que é para fazer para a pessoa então, né? Já que ele é antidiurético, vai evitar a diurese, vai evitar da pessoa então perder mais água, tudo bem? Então, vejam bem, quando isso tudo acontece, a pessoa recupera a volemia, ela passa a reter mais líquido, então ela recupera aquele volume plasmático. Tudo isso vai acontecer quando há então diminuição do volume plasmático. Houve isso, tá? Houve diminuição do volume plasmático, lá vai a resposta da enzima conversora de angiotensina aumentar esse volume plasmático. Como é que ela aumenta o volume plasmático? Ela aumenta o volume plasmático através da estimulação da aldosterona, da reabsorção de água e sódio no túbulo T, da atividade simpática e da produção também de
hormônio antidiurético. Beleza? Isso aqui, pessoal, é fundamental para a compreensão do conteúdo de hoje. Observem que nesta imagem aqui a gente consegue explicar muita coisa, tá? Porque então essa enzima está sendo relacionada com quadros hipertensivos. Porque se eu tenho um aumento na atividade dessa enzima, eu vou ter um aumento da atividade simpática. Eu vou acumular mais sal e água, eu vou ter aumento da pressão. Imagina que isso aqui, a gente falou da situação dela, que não é uma situação patológica. Agora imaginem, por exemplo, o hipertenso. Porque o hipertenso muitas vezes tem que tomar inibidores da ECA. Porque o hipertenso produz muita enzima conversora de angiotensina 1. Por ele produzir muita enzima conversora de angiotensina 1, a atividade simpática dele, se não for controlada com fármaco, vai ficar alta por muito tempo. Ele vai reabsorver muita água e sal nos túbulos renais, ou seja, ele vai reter muito líquido. Isso joga a pressão dele lá para cima. Por isso, muitas vezes, a pessoa hipertensa acaba tendo que tomar um inibidor da ECA. Quando toma um inibidor da ECA, aqui vocês estão vendo esse porque está em inglês, quando toma um inibidor da ECA, essa atividade da ECA aqui então é atenuada e a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 acaba não acontecendo. E aí você então tem uma regularização dessa pressão arterial. A pessoa que é hipertensa e toma remédio direitinho, pratica exercícios físicos, faz uma dieta, normalmente tem a pressão controlada. A pressão dela fica ali em torno de 120 por 80, 120 por 70, enfim, tudo bem? Agora, se ela não controla a alimentação, se ela não controla os hábitos, não faz uso do fármaco, é normal que essa pressão tenda a subir. Tudo bem? Vamos seguindo, moçada. Agora vamos então mostrar aqui os estudos de associação entre o polimorfismo de inserção e deleção com o exercício físico. Tudo bem? Pessoal, um dos primeiros estudos que avaliou essa questão do polimorfismo, né? Avaliou a influência do polimorfismo na prática de exercícios físicos e de esportes, foi esse estudo aqui, tá? Esse estudo aqui de Montgomery, tá? Esse é um estudo bem antigo, é um estudo de 1998, mas ele também é um clássico da literatura científica. Nesse estudo aqui, que foi publicado nessa revista fraca aqui, né? O estudo foi publicado aqui na Nature, né? Então vocês estão vendo aqui que a revista é bem fraca. Vejam bem, esse estudo, essa publicação envolveu dois trabalhos, dois estudos, né? Duas pesquisas aí. A primeira delas, eles investigaram 25 montanhistas, tá? Sendo que desses 25, aqui faltou um parênteses, tá, pessoal? Desculpa, foi erro de digitação mesmo, esqueci. Então, eles avaliaram 25 montanhistas. Desses 25 montanhistas, 13 tinham experiência com alta altitude, tá? Ou seja, eles escalavam alturas acima de 7.000 metros. E eles compararam a frequência do genótipo II, ID ou DD, do gene da enzima conversora de angiotensina, com 1.906 controles. Daí, olha só, pessoal, que interessante. Quais foram os resultados que eles acharam? Tá? Desses 25 montanhistas, né, os 13 que escalam alturas acima dos 7.000 metros estavam aqui ou aqui. O que isso representa? Quanto isso aqui indicou, né, os autores concluíram que esse genótipo I ou genótipo ID estavam relacionados com exercícios predominantemente de endurance, exercícios predominantemente cardiorrespiratórios. E já que a enzima conversora de angiotensina nessas pessoas, teoricamente, apresentava uma concentração inferior, o mecanismo vasoconstritor durante o exercício era atenuado. Então, o que acontecia? Os atletas praticavam o esporte em vasodilatação, essa era a teoria dos autores, tá? Os atletas praticavam o esporte com vasodilatação, o que favorecia, então, maior efetividade no sistema cardiovascular, no sistema cardiorrespiratório, e por isso eles conseguiam escalar essa altura toda. Tá bom? Então, essa foi a primeira conclusão que os autores tiveram. Quando eles avaliaram os atletas com os atletas que não eram de nível tão alto, ou seja, aqueles atletas que escalavam abaixo dos 7.000 metros,
a maior frequência deles estava aqui, no DD, tá bom? No DD. Então, os atletas que escalavam acima dos 7.000 metros estavam aqui no II ou ID, e já os abaixo dos 7.000 metros estavam ou no ID ou no DD. E o segundo experimento dentro do mesmo trabalho investigou 123 caucasianos recrutados para o exército britânico. Tá? Só que desses 123, somente 66 concluíram o estudo. E esses sujeitos foram submetidos a 10 semanas de treinamento. O treinamento era igual. Tá? Era treinamento militar, tá? Igual. E antes e após essas 10 semanas, os sujeitos fizeram o exercício de rosca direta, tá? Com uma barra de 15 quilos. Eles seguravam então a barra de 15 quilos e faziam o exercício de rosca direta, flexão e extensão de cotovelo. Tudo bem? Agora olha só, galera. O que eles identificaram? Que só aumentou o tempo, só melhorou o tempo de maneira significativa os sujeitos II. Tá? Os sujeitos II, na verdade, pela estatística que eles utilizaram, os IDs também, mas o DD não. O que aconteceu? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é o tempo que o II, que os atletas, os sujeitos aqui com genótipo I, melhoraram da primeira série, do primeiro treino aqui, ou seja, do momento pré, da linha de base, para o momento pós. Ou seja, eles conseguiram fazer o exercício por mais de 70 segundos, a mais do que no primeiro momento. Aqui eles fizeram então 24 segundos a mais. Já o pessoal que tinha o genótipo DD pouco melhorou a sua resistência muscular localizada. E aí, mais uma vez, os autores chegaram a essa conclusão. Bem, se o genótipo I, se as pessoas que têm o genótipo I conseguiram executar o movimento por mais tempo, logo esse genótipo está relacionado com a resistência. O genótipo I vai estar relacionado com a resistência. Então, em duas amostras completamente distintas, os autores identificaram essa correlação aí entre genótipo I e resistência muscular ou resistência cardiorrespiratória, tá? Posteriormente, pessoal, lá em 2003, esse estudo aqui eu gosto muito dele, que ele explica muita coisa, mas eu vou só resumir esse estudo aqui para gente. Tá? Em 2003, esses autores quiseram verificar se esse gene, já que ele estava sendo tão discutido à época e as pesquisas mostravam que ele podia influenciar o rendimento no que diz respeito à melhoria na aerobiose, ou seja, melhorava o rendimento cardiorrespiratório. Esses autores decidiram investigar então se esse gene aqui tinha alguma relação com o percentual de fibra muscular. E olha só que interessante, eles então pegaram alguns sujeitos saudáveis, só que destreinados, genotiparam esses sujeitos, identificaram quem apresentava o genótipo I, o genótipo ID e o genótipo DD. Como eles queriam saber somente dos genótipos puros, eles tiraram então quem era ID e restou quem? As pessoas que apresentavam o genótipo I e as pessoas que apresentavam o genótipo DD. Olha só o que aconteceu. Quando eles fizeram a biópsia e compararam então o genótipo com a presença com a frequência ali de fibras musculares, com a proporção de fibras musculares, eles identificaram então que as fibras do tipo 1 estavam mais abundantes no genótipo I que as fibras do tipo 2X, por exemplo. Por outro lado, no genótipo DD foi encontrada uma proporção maior de fibra do tipo 2X ou 2B. À época não se chamava 2X, falava-se 2B. A partir disso aí eles concluíram que o alelo I da enzima conversora de angiotensina 1 estava associado então ao tipo de fibra muscular, né, a isoforma ali de fibra muscular, que pode ser um mecanismo para associação entre o genótipo da ECA e o desempenho de resistência, ou seja, e o desempenho em modalidades aeróbias. No entanto, a gente tem que levar em consideração que quando eles falam resistência, muitas vezes eles estão também tratando do treinamento de força. E aí, a partir disso, começou-se a correlacionar o genótipo DD com
as fibras do tipo 2, principalmente fibra do tipo 2X, que posteriormente com o treinamento pode ser convertida em fibra do tipo 2A. E aí verificou-se o seguinte, e aí especulou-se o seguinte, será que as pessoas que praticam modalidade de força e potência vão apresentar mais o genótipo DD? E olha só, o que eles verificaram? Tá? O que eles identificaram? Tá? Primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de eu falar do próximo estudo, eu preciso contar algumas coisas para vocês, tá? Na década passada, na década retrasada também, os autores começaram a verificar que o comportamento dos genes, que a frequência dos genes era diferente dependendo do continente. E aí muito se falava sobre o impacto dessa enzima conversora de angiotensina na atividade física, na atividade hipertensiva, né, em quadros patológicos. Então esses autores aqui, e mais uma vez está o Montgomery, né, resolveram investigar se esse gene então aumentava a expressão da enzima conversora de angiotensina, aumentava a atividade da enzima conversora de angiotensina em africanos, na população africana. Tá? Por quê? Porque até então os estudos tinham sido feitos com europeus, na maioria dos casos. E aí eles verificaram o seguinte, eles avaliaram duas regiões do gene. A região lá do intron 16 mesmo, que tinha o polimorfismo ID, e aí eles não identificaram diferença. Olha só, aqui está o genótipo, e aqui está a concentração da enzima conversora de angiotensina no plasma. E eles não acharam diferença entre essas concentrações aqui, ou seja, a pessoa CI ou a pessoa CDD lá na África não faz diferença. Ela vai apresentar a mesma quantidade de enzima conversora de angiotensina no organismo. Agora, isso quando avaliou-se esse genótipo aqui. No entanto, avaliou-se uma outra variação, tá? Um outro genótipo. Esse polimorfismo aqui, que já não é mais um polimorfismo de inserção e deleção, é um SNP, é um polimorfismo de nucleotídeo simples, tá? Representa, então, a troca de uma arginina por uma guanina nessa posição aqui do gene, na posição 22.982 do gene da enzima conversora de angiotensina. Esse gene tem em torno de 23.000 nucleotídeos, então ele é muito grande, tá bom? E aí, aqui sim, eles acharam, olha só aqui o valor de P, eles acharam uma diferença, no qual as pessoas que apresentavam duas adeninas, ou seja, herdaram do pai um gene com a adenina e da mãe um gene com a adenina, ou seja, era o genótipo funcional aqui, essas pessoas apresentavam, então, menor concentração da enzima conversora de angiotensina. Dessa maneira, esses autores concluíram que, apesar de o polimorfismo ID não estar bem correlacionado com a atividade da enzima na população africana, esse SNP aqui, esse polimorfismo aqui, está. Então, nas populações africanas, é mais vantajoso você, quando for fazer um estudo genotípico ali, utilizar essa região do gene do que essa aqui, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Isso aqui não tem uma relação direta com o exercício, mas aqui mais à frente a gente vai ver um estudo que comparou africanos com afrodescendentes americanos, tá? Então, pessoal, a gente já começa a identificar aqui algumas coisas. Por exemplo, a pessoa pode ter uma alta expressão da enzima conversora de angiotensina e não ter o genótipo DD. Mas aí quando a gente avalia outra região do gene, tem sim no gene algum marcador que faça com que aumente a expressão dessa enzima, tudo bem? Isso que a gente precisa ressaltar. Aqui não é uma ciência exata, então não é porque você vai II, por exemplo, que você não vai desenvolver hipertensão. Não é isso, não é assim. Existem os fatores ambientais e outros fatores genotípicos relacionados a algumas patologias. Então isso a gente precisa frisar. Tudo bem? Então olha só, pessoal, como eu falei para vocês, os pesquisadores continuaram então investigando o comportamento, a frequência desse gene, e aí eles avaliaram então corredores, sprinters
jamaicanos e sprinters americanos, só que afrodescendentes. Então observem aqui a frequência do gene, e aqui eles não usaram o genótipo ID, o polimorfismo ID, né? Eles já usaram o polimorfismo aqui de nucleotídeo simples. E aí, olha só, eles pegaram o grupo controle, que é o grupo de não atletas, e compararam com o grupo de atletas. Quando eles fizeram isso, olha só, os atletas sprinters apresentaram uma frequência bem superior desse genótipo aqui, do genótipo AA. Tudo bem? Já os afro-americanos atletas também apresentaram esse mesmo genótipo aqui. Ou seja, a questão aqui, pessoal, não é só do continente em si. A questão aqui tem um componente talvez histórico aí que faça com que as pessoas acabem tendo características genotípicas semelhantes por uma questão mesmo de contextualização, né? Ali a questão da escravidão, os afro-americanos muitos são descendentes de africanos, enfim, como a amostra aqui eram de pessoas de maneira bem semelhantes, observou-se de maneira semelhante do ponto de vista fenotípico, observou-se também o mesmo comportamento genotípico, tá? E aí, olha só que interessante. Os autores verificaram, olha o valor de P. P, então, está menor do que 0,05. Se P é menor do que 0,05, significa que há diferença significativa, tá? E houve diferença significativa em que sentido? Na frequência dos genótipos quando comparado os atletas e o grupo controle. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. A frequência, por exemplo, de atletas norte-americanos, né, de atletas aqui afrodescendentes americanos, quando comparado com o grupo controle. Olha só, 24% apresentou o genótipo AA, enquanto o grupo controle foi apresentando bem mais. No total, o grupo controle apresentou 37% de genótipo AA. Isso aqui já diferiu bastante. Em comparação com o genótipo GG, foi bem parecido. Quando eles avaliaram o polimorfismo ID do gene da enzima conversora de angiotensina, eles não acharam diferença nem entre os grupos, tá? Nem entre os grupos, nem relacionado o controle com o grupo de atletas, nem entre os jamaicanos e os americanos, nem relacionando o grupo controle com o grupo de atletas. Agora, este outro estudo avaliou nadadores portugueses, tá? De curta e média distância. Então, olha só que interessante, pessoal. Esses autores, então, classificaram aqui as pessoas, né, de acordo com o genótipo, e classificaram também a distância, tá? Ou seja, distância curta e média distância, tá? Distância curta e média distância. Aí pegaram os nadadores de elite e pegaram os nadadores que são recreacionais, digamos assim, os nadadores amadores. Olha só que interessante, pessoal. Nos nadadores de curta distância, aqui nos nadadores de maneira geral, tá? Essa primeira linha aqui, tá? Os nadadores de maneira geral. Os nadadores portugueses, então, apresentaram 20% de frequência de DD, 50% de frequência de DD, 36% de frequência de I e somente 13% de frequência de I. Ou seja, 51% DD, 36% ID, 13% I. Aqui na população então portuguesa, a gente já identifica então um aumento na frequência de DD. Tá? Quando a gente leva em consideração as modalidades em si, os tipos de prova em si, aqui a gente vê que no DD, na elite, por exemplo, de curta distância, a gente tem mais o DD. Ora, por que isso? Lembra que a gente mostrou lá no estudo de Zeng? No estudo de Zeng mostrou que as pessoas que apresentam genótipo DD tendem a ter mais fibra muscular do tipo 2. Além disso, essas pessoas, durante o esforço, necessitam de um maior aparato do sistema nervoso simpático. E quando você tem um genótipo DD e expressa mais a enzima conversora de angiotensina, você fatalmente vai então ter também
maior atividade simpática, beleza? Já quando mudou-se isso para a média e longa distância, a gente já vê uma diminuição do genótipo DD e a gente vê um aumento do genótipo I, confirmando lá aqueles primeiros estudos que falaram que o genótipo I está relacionado com, então, modalidades de endurance, com modalidades predominantemente aeróbias. Aqui eles fizeram, então, confrontamento da frequência alélica e verificaram também que houve diferença entre a frequência alélica, sendo o alelo D sempre superior, apresentando sempre frequência superior que o alelo I nessa amostra aqui, nesse grupo de atletas que foi estudado. Tudo bem? Então a gente já observou que o genótipo, o gene da ECA, ele pode se manifestar de maneira diferente em diferentes populações, tá? Mas aparentemente o polimorfismo de inserção está relacionado com modalidades de endurance e o polimorfismo de deleção está relacionado com modalidades de força e potência. Tudo bem? Olha só, e aí isso que eu acabei de citar foi confirmado por esses autores aqui. Esse grupo de pesquisadores japoneses, então, quis identificar se o alelo R do ACTN3 e o genótipo DD do gene da ECA estavam mais presentes em atletas japoneses de luta olímpica. E aí, então, eles pegaram aqui os atletas, né, separaram os atletas de acordo com o nível de competitividade dos atletas, então atletas de nível nacional, foram 52, 52 de atletas de nível internacional, 83 atletas de nível nacional e 333 sujeitos controles ali, a população em geral, tudo bem? Quando eles foram avaliar a frequência genotípica, olha só que interessante, quando pegaram todos os lutadores, 50% da amostra apresentava o genótipo DD, independente de ser atleta de alto nível, atleta internacional, atleta de nível nacional. Quando eles avaliaram os atletas de nível internacional, essa frequência ainda subiu. Quando eles avaliaram os atletas de nível nacional, a frequência maior ainda foi do genótipo DD, ou seja, o genótipo DD está relacionado com força. E por quê? Isso eu já falei, eu não vou repetir para eu não para o vídeo não ficar chato, para você não achar, porra, o cara repete isso toda hora. Então você já sabe que é por conta então do sistema nervoso, da atividade da enzima conversora de angiotensina que ativa o sistema nervoso simpático com uma frequência bem maior. Tudo bem? E aí, pessoal, olha só, esses pesquisadores aqui avaliaram atletas italianos de diferentes modalidades. Então, eram corredores apresentados aqui ginastas, jogadores de futebol e o grupo controle. Então, esse N aqui é a quantidade de atletas. E observem que todas essas modalidades têm um componente anaeróbio predominante, tudo bem? Quando eles avaliaram isso, eles verificaram o seguinte: nos corredores, nenhum corredor apresentou o genótipo II. Eram corredores de curta distância, nenhum corredor apresentou o genótipo II. Ou seja, todos apresentaram o genótipo DD. Precisam de força rápida, precisam de potência, precisam de velocidade. Então a atividade simpática neles vai estar lá em cima. A atividade da enzima conversora de angiotensina lá em cima. O genótipo DD acaba por propiciar isso, além da maior frequência ali, da maior quantidade de fibras musculares do tipo 2. Já na ginástica, é preciso de força, mas é preciso também de um pouco de resistência. E aí, apesar de o genótipo DD ainda ser o superior aqui, a gente já tem um aumento na frequência do genótipo II quando comparado com os corredores. Agora, se a gente avalia o jogador de futebol, por exemplo, olha só o genótipo DD. Tá? Muito superior. Mas o genótipo I também não pode se afastar daqui demais, né? Não vai dar para encontrar um atleta de futebol que não tenha o genótipo I, que seja um DD puro, simplesmente porque o futebol é muito heterogêneo. Então, quando você avalia uma amostra, você sempre vai encontrar ali, dentro dessa amostra, características diferentes. E quando você pega o grupo controle,
a população italiana, de maneira geral, apresenta baixa frequência do genótipo I. Isso é bem relevante para a gente, é bem interessante, tendo em vista que nós, brasileiros, fomos colonizados por europeus, não fomos por italianos. Mas vocês viram que nos estudos ali com os portugueses, há uma frequência alta do genótipo DD. Então, espera-se que aqui na nossa região, aqui no nosso país, nós tenhamos o genótipo DD com maior frequência. Posteriormente, foi feita uma meta-análise. Para quem não sabe o que é uma meta-análise, é o suprassumo da pesquisa científica, para tentar identificar se esses genótipos aqui, da enzima conversora de angiotensina 1 e o ACTN3, que eu falei no vídeo anterior, tinham alguma relação com prática esportiva. Então, está aqui o desenho experimental e vocês vão ver que eles incluíram 25 estudos. Então, estão aqui os autores dos trabalhos e os anos das publicações. Pessoal, olha só, observem essa linha aqui, média, tá? E a gente vai avaliar, então, as tendências, tudo bem? A gente vai avaliar as tendências. O que foi identificado aqui, pessoal? Que há uma tendência maior do genótipo I ou do alelo I está relacionado com as modalidades de endurance. Isso foi identificado em uma meta-análise, tá? Tudo bem que era de 2013, em 7 anos as coisas mudam. Tem estudos hoje que mostram, por exemplo, que quando comparam vários genes, um vai anulando o efeito do outro e não dá para se ter noção de fato da influência genética quando analisa muita coisa ao mesmo tempo. Mas quando analisou separadamente, mostrou-se que houve maior probabilidade dos atletas que apresentam genótipo II também apresentarem resultados mais satisfatórios nas provas de endurance, nos esportes que envolvem, então, resistência muscular localizada, resistência cardiorrespiratória e etc. Tudo bem? E, por fim, a gente termina com um estudo daqui do nosso país. Esse estudo foi conduzido pelo nosso grupo de pesquisa, eu fui o primeiro autor aqui do trabalho, e a gente vai avaliar, então, o que foi feito nesse estudo. Nós buscamos identificar a frequência desse polimorfismo ID, do gene da enzima conversora de angiotensina 1, nos atletas aqui da nossa região, tá bom? Então, estão aqui as modalidades dos atletas, né? Era luta olímpica, taekwondo, futebol, futsal, handebol, e a gente avaliou, então, um total de 127 atletas. A gente tem os dados do grupo controle, mas acabou que não entrou na tabela porque foi relevante para a gente, beleza? Então, está aqui a descrição da nossa amostra e vamos aos nossos resultados. Quando a gente pegou, então, os atletas e comparou com os não atletas, a gente observou que na nossa região a frequência do genótipo II foi bem superior que a frequência do genótipo DD. Olha só isso aqui. Olha a frequência, está dentro do parênteses. 49%, 48%. Olha aqui, 7%, 6,5%. Tá bom? Então, na nossa região, a frequência do genótipo I ela é bem superior mesmo, o que contradiz os estudos, por exemplo, europeus. Tá? Eu não trouxe nenhum estudo asiático aqui que tenha investigado a frequência do genótipo II em modalidades de endurance. Só que você pode encontrar diversos estudos assim no PubMed e você vai ver que com os japoneses, com os asiáticos em geral, a frequência do genótipo I é superior à frequência do genótipo DD. Tudo bem? E por fim, pessoal, quando a gente avaliou aqui, quando a gente comparou as modalidades entre si, olha só que interessante. Em todos, obviamente, em quase todos aqui, na verdade, a gente teve, então, um aumento do polimorfismo de heterozigoto, né? do genótipo heterozigoto, do genótipo ID. Mas, na maioria dos casos, o genótipo DD foi superior. Na maioria dos casos, o genótipo DD foi superior. Só que, mesmo sendo superior, somente em 2 modalidades houve diferença significativa. No futsal e no handebol, tá bom? No futsal e no handebol. O que isso mostrou aqui pra gente? Isso foi uma surpresa.
Por quê? Porque esperava-se que, como todas as modalidades, esperava-se pelo fato de que todas as modalidades são predominantemente anaeróbias, nós esperávamos que nós tivéssemos aqui uma frequência maior do genótipo DD, né, já que todas as modalidades exigem muita força na ação principal. Por exemplo, no handebol é o arremesso, no futsal é o chute, no futebol é a mesma coisa, enfim. Esperávamos aqui ter uma frequência maior do genótipo DD, coisa que não aconteceu. A gente achou uma frequência maior do genótipo I. E isso acaba confirmando aquilo que eu falei, que o gene ele vai se comportar de maneira diferente de acordo com a localização, de acordo com a população que foi estudada, com a amostra que está sendo investigada. Beleza? Então não dá para a gente pegar um resultado somente, não dá para você pegar, por exemplo, esse meu resultado e dizer, não, todos os outros estudos estão errados. Não, não estão errados, só que eles avaliaram uma população, eles avaliaram pessoas com características diferentes. E aí eu já investiguei isso aqui muito e identifiquei que esses resultados aqui se assemelham bastante a estudos feitos com asiáticos. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu me divirto muito falando sobre genética, é o conteúdo que eu mais gosto de estudar, tá bom? Você já tem uma videoaula sobre o ACTN3, eu vou deixar essa videoaula, eu vou deixar o link dessa videoaula na descrição. Se gostou do vídeo, curte. Se não gostou, curte também, comenta aí, fala, pô, não gostei por causa disso, daquilo, enfim. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Quase todo dia eu trago um conteúdo novo, tá bom? Quase todo dia eu posto um vídeo novo aqui, ou sobre treinamento de força, sobre fisiologia, bioquímica, emagrecimento, hipertrofia muscular, genética, enfim. Quase todo dia eu trago um conteúdo diferente aqui pra gente discutir. Então, dê essa moral pro canal, se inscreve, ativa as notificações, assiste os vídeos, divulga aí para os seus colegas. Vamos alavancar a ciência, vamos alavancar a nossa área, a educação física. Tudo bem? Grande abraço para vocês, vejo vocês amanhã com mais uma videoaula.